Reserva de incentivos fiscais. Artigo 195-A. A Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório, inciso 1 do caput do artigo 202 desta lei. Retenção de lucros. Artigo 196. A Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar reter parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital por ela previamente aprovado. Parágrafo 1º. O orçamento submetido pelos órgãos da administração com a justificação da retenção de lucros proposta deverá compreender todas as fontes de recursos e aplicações de capital, fixo ou circulante, e poderá ter a duração de até 5 exercícios, salvo no caso de execução por prazo maior de projeto de investimento. Parágrafo 2º. O orçamento poderá ser aprovado pela Assembleia Geral Ordinária, que deliberar sobre o balanço do exercício e revisado anualmente, quando tiver duração superior a um exercício social. Reserva de lucros a realizar. Artigo 197. No exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do Estatuto ou do artigo 202, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, considera-se realizada a parcela do lucro líquido do exercício que exceder da soma dos seguintes valores. Inciso 1. Resultado líquido positivo da equivalência patrimonial. Inciso 2. O lucro, rendimento ou ganho líquidos em operações ou contabilização de ativos e passivo pelo valor de mercado, cujo prazo de realização financeira ocorra após o término do exercício social seguinte. Parágrafo 2º. A reserva de lucros a realizar somente poderá ser utilizada para pagamento do dividendo obrigatório e, para efeito do inciso 3 do artigo 202, serão considerados como integrantes da reserva os lucros a realizar de cada exercício que forem os primeiros a serem realizados em dinheiro. Limite da constituição de reservas e retenção de lucros. Artigo 198. A destinação dos lucros para a constituição das reservas de que trata o artigo 194 e a retenção dos termos do artigo 196 não poderão ser aprovadas em cada exercício, em prejuízo da distribuição do dividendo obrigatório. Limite do saldo das reservas de lucro. Artigo 199. O saldo das reservas de lucros, exceto as para contingências de incentivos fiscais e de lucros a realizar, não poderá ultrapassar o capital social atingindo esse limite. A Assembleia deliberará sobre aplicação do excesso de integralização, ou no aumento de capital social, ou na distribuição de dividendos. Reserva de capital. Artigo 200. As reservas de capital somente poderão ser utilizadas para, inciso 1, absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas de lucros. Artigo 189, parágrafo único. Inciso 2. Resgate, reembolso ou compra de ações. Inciso 3. Resgate de partes beneficiárias. Inciso 4. Incorporação ao capital social. Inciso 5. Pagamento de dividendo a ações preferenciais, quando essa vantagem
lhes for assegurada. Parágrafo único. A reserva constituída com o produto da venda de partes beneficiárias poderá ser destinada ao resgate desses títulos. Seção 3. Dividendos. Origem. Artigo 201. A companhia somente pode pagar dividendos à conta de lucro líquido do exercício, de lucros acumulados e de reserva de lucros, e à conta de reserva de capital, no caso das ações preferenciais, de que trata o parágrafo 5º do artigo 17. Parágrafo 1º. A distribuição de dividendos com inobservância do disposto neste artigo implica responsabilidade solidária dos administradores e fiscais, que deverão repor à Caixa Social a importância distribuída sem prejuízo da ação penal que no caso o couber. Parágrafo 2º. Os acionistas não são obrigados a restituir os dividendos que em boa fé tenham recebido. Presume-se a má-fé quando os dividendos forem distribuídos sem o levantamento do balanço ou em desacordo com os resultados deste. Dividendo obrigatório. Artigo 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a parcela dos lucros estabelecida no Estatuto ou, se este for omício, a importância determinada de acordo com as normas. Inciso 1. Metade do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes valores. A linha A. Importância destinada à constituição da reserva legal. Artigo 193. A linha B. Importância destinada à formação da reserva para contingências. Artigo 195. E reversão da mesma reserva formada em exercícios anteriores. Inciso 2. O pagamento do dividendo determinado nos termos do inciso 1 poderá ser limitado ao montante do lucro líquido do exercício que tiver sido realizado, desde que a diferença seja registrada como reserva de lucros a realizar. Inciso 3. Os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados e se não tiverem sido absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser acrescidos ao primeiro dividendo declarado após a realização. Parágrafo 1º. O Estatuto poderá estabelecer o dividendo como porcentagem do lucro ou do capital social, ou fixar outros critérios para determiná-lo, desde que sejam regulados com precisão e minúcia e não sujeitem os acionistas minoritários ao arbítrio dos órgãos de administração ou da maioria. Parágrafo 2º. Quando o Estatuto for omisso e a Assembleia Geral deliberar alterá-lo para introduzir normas sobre a matéria, o dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 25% do lucro líquido ajustado nos termos do inciso 1 deste artigo. Parágrafo 3º. A Assembleia Geral pode, desde que não haja oposição de qualquer acionista presente, deliberar a distribuição de dividendo inferior ao obrigatório, nos termos deste artigo, ou a retenção de todo o lucro líquido nas seguintes sociedades. Inciso 1. Companhias abertas exclusivamente para a captação de recursos por debêntures não conversíveis em ações. Inciso 2. Companhias fechadas, exceto nas controladas por companhias abertas, que não se enquadrem na condição prevista no inciso 1. Parágrafo 4º. O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício social em que os órgãos da administração informarem a Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da companhia. O Conselho Fiscal, se em funcionamento, deverá dar parecer sobre essa informação, e na companhia aberta, seus administradores encaminharão à Comissão de Valores Mobiliários,
dentro de 5 dias da realização da Assembleia Geral. Exposição justificativa da informação transmitida à Assembleia. Parágrafo 5º. Os lucros que deixarem de ser distribuídos nos termos do parágrafo 4º serão registrados como reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em exercício subsequente, deverão ser pagos como dividendo assim que o permitir a situação financeira da companhia. Parágrafo 6º. Os lucros são destinados nos termos do artigo 193 a 197. Deverão ser distribuídos como dividendos.